Olá, galerinha dos sétimos anos. Aqui é a professora Lucimeire, professora de História. Quem aí poderia me falar qual será o tema dessa aula? Qual o tema que vamos estudar hoje? Vamos descobrir? Olha só! Hoje vamos falar sobre o trabalho escravo no Brasil colonial. Lembrando que esse tema Brasil colonial foi um tema estudado, na aula anterior, tranquilo? E hoje vamos estar abordando o tema trabalho escravo durante esse período. Vamos descobrir mais um pouquinho sobre esse tema? Tráfico de escravos. Como ocorria, professor, o tráfico de escravos? O tráfico de escravos ocorria nos navios negreiros, que transportavam os africanos até o Brasil e era chamado de tumbeiros, correto? Por quê, professora? Era chamado de tumbeiros porque grande parte dos negros vinham amontoados nos porões e morriam durante a viagem, por isso que era chamado de tumbeiros. Além disso também, dos tumbeiros, ocorria uma outra forma que ocasionava a morte desses negros, que era o quê? O banzo. O que seria o banzo, professora? O banzo é uma melancolia. Essa melancolia, ela era causada pelo quê? Pela saudade que os negros tinham de sua terra e de sua gente. Tranquilo? Vamos abordar mais um pouquinho o tema adiante? Olha só, como eram divididos os navios negreiros. Os navios negreiros, eles eram divididos da seguinte forma. Embaixo, ele tinha uma divisão. Aqui é os porões, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui eram os porões. Vinha quem no início? Crianças e grávidas. No meio, mulheres. E, no fim, moleques e machos adultos. Lembrando que aqui eles não tinham nenhum tipo de qualidade de vida. Ou seja, eles vinham de forma desumana, correto? Sem nenhum um tipo de que assegurasse o direito desses negros. Os negros trazidos para o Brasil pertenciam a dois grupos étnicos, que eram sudaneses e bantus. Os sudaneses, eles eram originários da Nigéria, Dahomey e Costa do Marfim. Já os bantus, eles eram capturados no Congo, Angola e Moçambique. Tranquilo? Resistência dos escravos. Olha só, os escravos africanos eram, de forma geral, bastante explorados e maltratados. Como reação a essa situação, foram constantes e ocorreu o quê? Ocorria as fugas, ou seja, eles não eram tão maltratados que esses escravos acabavam fugindo, correto? E com essas fugas ocorria o quê? Ocorriam também as tentativas de assassinatos, ou seja, por eles estar fugindo, o seu dono mandava, o capataz, os feitores ir atrás desses negros e acabavam matando esses negros. Além disso, também ocorria o suicídio, porque quando esses negros eram capturados, eles não queriam voltar. Por ser tão maltratados, eles não queriam retornar para a casa dos seus donos. E o que acontecia? Eles cometiam os suicídios. Aqueles que conseguiam fugir, que não eram capturados, eles começavam a formação do quê? Do quilombos, que eram vilas, correto? Vamos conhecer um pouquinho sobre esses quilombos? Olha só, comunidade quilombola. O morador do quilombo recebeu o nome de quê? Quilombola. Tranquilo? Olha só. Os moradores, do quilombo recebiam o nome de quilombola. O quilombola mais conhecido que conhecemos nos dias atuais é o quilombo dos Palmares. Por quê? Esse quilombo acolhiam homens livres, ele acolhia os pobres e outros tipos de pessoas, também sendo marginalizados e pessoas que vinham fugindo, escravos que vinham fugindo dos seus donos, correto?
Vamos passar para frente? Os escravos de ganho. Além da lavoura açucareira, muitos escravos trabalhavam como estivadores, barqueiros, vendedores, correto? Olha só, vendedores, barbeiros, mestre em artesanato e serviços domésticos. Entenderam? Porque esses escravos vieram para cá para trabalhar no quê? Na lavoura de açúcar. Mas o que que acontece? Além deles trabalhar aqui também, eles também eram o quê? Trabalhavam de outras formas também, como barqueiro na fabricação de barcos, vendedores, barbeiros, mestre em artesanato e serviços domésticos. E esses eram os serviços prestados pelos escravos de ganho, eram aqueles que recebiam pelo serviço prestado. Lembrando que os escravos que trabalhavam na produção do açúcar, eles trabalhavam somente pela troca de quê? De alimento e de moradia. Já esses aqui, eles ganhavam, certo? Castigo sofrido pelos escravos. Olha só, os castigos mais comuns sofridos pelos escravos eram o quê? Palmatória, ferro quente e tronco. Olha só, o castigo era dado a todos os escravos que cometessem uma infração. Ou seja, além disso, por eles cometer algo que fosse para os seus donos errado, eles eram o quê? Torturados, certo? Torturado por quem? Pelos capatazes. Tranquilo? Olha só, chegamos no final do nosso slide. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar aqui para vocês uma atividade para vocês estar fazendo em casa. Olha só, em seu caderno, faça uma pesquisa sobre as principais formas de trabalho escravo contemporâneo existente no Brasil. Olha só, aqui nós falamos sobre as formas de trabalho escravo no Brasil colonial. Aqui eu estou pedindo para vocês fazer uma pesquisa sobre as principais formas de trabalho escravo contemporâneo. Contemporâneo se refere ao quê? À atualidade. Tranquilo? Através dessa pesquisa, vocês vão elaborar um esquema, ou seja, um mapa conceitual que contenha as principais formas para se identificar um trabalho escravo. Ou seja, nesse mapa conceito, vocês vão caracterizar as principais formas de como se identifica um trabalho escravo. Compreenderam? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tranquilo? Obrigado e até a próxima aula.